1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. Quantos encontrarem, diz amém. Hoje, culto de celebração ao Senhor, celebração da ceia, e todos nós vamos ser muito edificados nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a seguir. E a palavra de Deus está escrita assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai a todas as coisas, retendo o que é bom, abastendo-vos de toda aparência do mal. Querido Espírito Santo de Deus, clamamos diante do Senhor nesta noite, meu Deus, por revelação na tua palavra. Manifesta, ó Deus, a sua glória e a sua graça, em o nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nos abençoar, levantando-nos de uma forma especial. Sabemos, meu Deus, que há um clamor em favor desta reunião, Deus de celebração. Nós, Pai, estivemos aqui orando, meu Deus, diante do Senhor, na vigília, meu Deus, de ontem para hoje, clamando em favor deste culto. E nós pedimos ao Senhor, não nos deixe sair daqui sem ser abençoado, sem ser, meu Deus, impactados com a sua glória. Sabemos que o Senhor já tem manifestado entre nós, através do louvor, da adoração, através da oração, mas pedimos ao Senhor que até o final, ó Deus, desta reunião de comunhão, que verdadeiramente o Senhor esteja tocando nas nossas vidas, Pai, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar, queridos. Aleluias. Graças a Deus. Amados, nós lemos aqui um texto que o apóstolo Paulo, ele trata com a igreja de Tessalônica, e ele então passa ao conhecimento daquela igreja alguns conselhos práticos na vida espiritual, para que a igreja pudesse ter uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual em frutificação, em crescimento. E nós então, dentro desses poucos versículos, nós podemos tirar aqui vários conselhos práticos para uma vida cristã saudável, bem-sucedida. E nós vimos aqui que o primeiro versículo começa dizendo: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Ou seja, estai sempre alegre. Alegre na presença de Deus. E Deus, Ele nos chamou não para vivermos simplesmente uma vida espiritual abençoada e dizer: olha, eu sou abençoado e pronto. Não, Deus nos abençoou, Deus nos chamou para que, através de uma vida abençoada, nós pudéssemos abençoar outras pessoas. Para isto, então, nós precisamos aprender diante de Deus sempre regozijar. É porque uma vida espiritual abençoada, ela não
não nos garante vitória se nós não produzirmos frutos para a glória de Deus. Então nós precisamos aprender a viver uma vida que não parece simplesmente uma vida de aparências espirituais, mas uma vida que verdadeiramente é uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida que passa anos e sai anos e você continua sendo crente. Nós falamos na vigília essa noite, no início da vigília, e eu disse que é comum hoje o linguajar das pessoas aí no mundo e muitas vezes dentro da igreja. Quando você perde o contato com o irmão e você não vê ele há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e que você encontra ele, a pergunta que você geralmente faz é: o irmão ainda é crente? Quer dizer, virou comum as pessoas viverem uma vida cristã rasa e desviar, sair da presença de Deus por qualquer coisa. Então, quando a pessoa não vê a pessoa por um determinado tempo, ele já tira a conclusão que ele não está vendo ele, mas que ele deve ter fracassado na fé. E essa não é a vontade de Deus. Ainda que você não veja essa pessoa há muito tempo, você, ao encontrar, você precisa regozijar com ela. Ela sendo no momento cristã ou não, você precisa se alegrar em estar ali com a pessoa diante de você. E aí então você vai dizer: oh, irmão, como é bom encontrar os crentes. Se ele não for crente, ele está apebado. E você está dizendo para ele: olha, é bom permanecer, é bom servir, é bom adorar, é bom regozijar. E eu estou alegre porque eu estou diante de um crente. Regozijai-vos sempre. Diga aleluia. Então esse é o primeiro conselho do apóstolo Paulo para a igreja dos Tessalonicenses. Vocês precisam estar sempre alegre. Vocês precisam ter sempre um motivo de louvor. Pastor Valdeli ontem lá no núcleo, ele disse: nós vamos fazer aqui dia 11 de junho, né? A noite da pesca maravilhosa. Aí ele disse: nós vamos orar pelo seu instrumento de pesca, nós vamos abençoar de uma forma especial e nós vamos comer juntos, vamos alegrar juntos. Aí ele fechou dizendo: na realidade nós estamos procurando um motivo para fazermos festa. Aleluia. O crente precisa ser assim, tendo festa ou não. A ideia do Jairo. Amém, glória a Deus. Então nós precisamos ser assim, estando vivendo uma festa notória ou não. Todos os dias é dia de festa nas nossas vidas, é dia de celebração, é dia de regozijo, é dia de glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Esse foi um dos conselhos do apóstolo Paulo para a igreja no versículo 16: regozijai-vos sempre. Precisamos viver uma vida de alegria e regozijo no Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera, irmão. Hoje está difícil, mas louvam, regozijam, celebra, porque apesar da luta que você está passando no momento, você vai cantar vitórias no futuro em nome de Jesus. Você vai lembrar da luta e vai dizer: olha, como Deus me guardou, como Deus foi fiel para comigo, como o Senhor realmente me segurou naqueles momentos difíceis que eu estava atravessando. Então esse é o primeiro conselho. Segundo conselho: orai sem cessar. Diga para o irmão que está ao seu lado: diga, você precisa orar sem cessar. Olha para ele, irmão, você precisa orar sem cessar. Aleluia. Orar
é muito mais do que decorar frases de oração. Aquelas orações bonitas, onde todo mundo diz, não, mas que oração bonita. Um dia eu fiz uma oração, e quando eu terminei de orar, que eu desci do púlpito, um irmão da igreja chegou para mim e disse, irmão, você não pode ficar do jeito que você está, olha. Você não pode ficar do jeito que você está. Você tem que orar para Deus abençoar a sua vida e te dar uma igreja para pastorear. A sua oração foi linda demais. A sua oração foi muito bonita. Nem sempre a oração muito bonita ela produz efeito. Porque às vezes as pessoas costumam orar usando aqueles refrões, aquelas frases lindas, que para quem nunca aprendeu a orar, acha bonito e comovente. Mas a oração, ela tem que ser uma busca verdadeira por Deus. Ela tem que ser uma busca diária. Ela precisa ser uma busca constante. Orar sem cessar é buscar a Deus constantemente. É realmente contar para o Senhor as nossas necessidades. É falar com Deus a tempo e fora de tempo. Quando estamos alegres ou estamos tristes. Quando estamos com saúde ou estamos doentes. Quando temos dinheiro ou estamos vivendo em escassez. Orar sem cessar é falar com Deus todos os momentos. É buscar o Senhor. Vejam bem, tem muitas pessoas que eles só correm para a presença de Deus, eles só abrem a boca quando eles estão enfrentando um grande problema. Aí ele já foi atrás do vereador, já foi atrás do prefeito, já foi atrás do deputado, do governador, do senador, e já correu, já mandou até uma cartinha para Dilma, e o problema dele não solucionou. Ele disse, não, agora só Deus. Agora eu vou orar, agora eu vou buscar, agora Deus tem que me ouvir. Não, isso não é oração. Orar é manter vida de comunhão com Deus, sem importar a hora e o lugar que você está. Entendeu? Aquela vida de comunhão, que quando você está no meio das lutas, no meio das dificuldades, mas ali você sente o chamado de Deus para afastar um pouquinho e dizer, Senhor, eu estou aqui, pode falar, o seu servo está ouvindo, a sua serva precisa ouvir a sua voz, eu preciso do teu alento, preciso da tua paz, da tua alegria, preciso da comunhão com o teu Espírito. Senhor, o Senhor viu o que aconteceu, quase que eu caí, mas eu te louvo porque o Senhor me livrou, o Senhor me sustentou, o Senhor me deu graça e eu estou aqui de pé. Amados, as pessoas que muitas vezes oram só na hora do aperto, são aqueles crentes considerados crentes 6 horas. Na hora do aperto ele diz, irmão, me ajuda, 6 horas por mim, me ajuda numa campanha de oração, pede a igreja para fazer uma campanha, pede o pastor, eu não aguento mais viver essa luta sozinho. Aí, em vez dele ter uma vida de intimidade com Deus, ele passa a levar as pessoas a crescerem diante de Deus em favor dele. Ele perde essa vida de intimidade. Então vejam bem, quando não conhece o caminho da oração, não tem vida espiritual saudável. Não tem como um cristão ser um cristão saudável se ele não tiver vida de oração com Deus, vida de comunhão com Deus. O que vai levar a você a ter uma vida saudável vai ser a sua vida de comunhão com Deus, porque as lutas elas vêm para mim, elas vêm para você, e aí você precisa estar firme em Deus. Eu costumo dizer sempre o seguinte: existem determinadas situações nas nossas vidas que ninguém pode nos ajudar, ninguém pode nos dar as mãos. O diácono não pode te ajudar, o presbítero, o evangelista, o líder de célula, o anfitrião da célula, o pastor, ninguém pode te ajudar. Aí você tem que conhecer a fonte, você tem que conhecer o caminho, tem que saber como chegar lá, porque aí você tem que chegar diante do dono da fonte e dizer: dai-me de beber,
me ajuda. Isso acontece na vida de quem sabe orar constantemente, diariamente, né? Na vida daqueles que verdadeiramente procuram ter esta comunhão com Deus. A Bíblia nos relata que a igreja primitiva era uma igreja que vivia assim. Vimos no relato de quando Pedro foi preso pelas mãos de Herodes. A Bíblia diz que Pedro estava aguardando no cárcere, na prisão, mas a igreja orava incessantemente em favor dele. A igreja não parava, né? A igreja estava ali clamando, pedindo a Deus para usar de misericórdia, para enviar livramento, e Deus enviou livramento. Deus enviou. É isso, amados, que acontece na vida de quem ora. Terceiro conselho que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo: eles em tudo dai graça. Em tudo dai graça. A gente precisa aprender a ser agradecido diante de Deus. Às vezes nós, como crentes, a gente pega a caneta, o lápis. Tem uns irmãos que são bem caprichosos, né? Pega até a régua e grinfa o versículo assim, bem retinho: tudo quanto pedir o Pai em meu nome eu farei. Oh, que coisa linda, né, irmão? É uma vitória. Entendeu? Ter certeza disso, gente, é vitória. Você sabe que se você pedir, Deus vai abençoar. Se você disser ao monte, ergue-te daqui e lança ali, vai acontecer. Então a gente às vezes pega esses versículos que falam a respeito dos nossos direitos, da nossa herança, das nossas promessas. Nós sabemos, amados, que nós somos bons para pedir, como nós gostamos de pedir, mas na maioria das vezes nós somos péssimos em agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas. Agora, olha aqui para mim, que eu quero te dizer uma coisa muito séria. Gratidão, ações de graça, ela leva os céus a permanecer aberto em nosso favor. Quando o crente sabe ser grato, ele vai manter sempre o céu aberto ao seu dispor. Mas quando você recebe as bênçãos de Deus e você não celebra isso, você não o adora, você não o agradece pela vitória alcançada, isso significa que você está fechando os céus em seu favor. Não faça isso. Seja grato, seja uma pessoa com espírito de gratidão pelas conquistas que Deus tem trazido para a sua vida, seja ela espiritual, financeira, matrimonial, não importa. Deus abençoou, então seja agradecido a Deus. Ali na célula, nós temos ensinado os irmãos a ser grato a Deus, a testificar, falar tudo o que Deus tem feito, e como tem acontecido coisas lá na célula, só a aposentadoria já foi umas 4. E aí os irmãos contam, eles ficam felizes com isto, e é muito bom ser grato ao Senhor por tudo que Ele faz. Às vezes, nas mínimas coisas, nós precisamos aprender a agradecer a Deus em o nome do Senhor Jesus. Porque ao agradecermos, o Senhor vai continuar nos encontrando, nos achando, para continuar nos abençoando em nome de Jesus. Quarto conselho de Paulo para os Tessalonicenses: perseverar a unção e os dons do Espírito Santo. Você pode ver que ele diz aí no versículo 19, ele diz: não extingueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Amados, olha aqui, queridos, não dá para ser um crente fervoroso, não dá para ter uma vida espiritual saudável, se o Espírito de Deus não estiver
nas nossas vidas. Não tem como, porque é Ele que vai nos consolar, é Ele que vai trazer revelação, Ele que vai trazer direção, Ele que vai estar no meio das lutas, nos sustentando, nos guiando e nos protegendo. O Senhor Jesus falou disto quando os discípulos começaram a fazer alvoroço, dizendo: não, o Senhor não pode nos deixar, o Senhor não pode ir, neste momento não. Quando Jesus reuniu com eles: olha, findou o meu ministério, eu tenho que ir, tenho que voltar, o Pai agora. Não, Senhor, não pode. Eles: pode, deve, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Entendeu? O Espírito Santo não virá, mas eu tenho que ir, porque quando Ele vir, então Ele ficará para sempre convosco. Eu preciso do Espírito Santo constantemente, preciso do Espírito Santo no meu ministério, preciso do Espírito Santo na hora da oração, preciso do Espírito Santo na minha família, no meu casamento, no meu trabalho. O Espírito de Deus precisa estar lá, então Ele precisa estar vivo, Ele precisa ter alegria em estar presente naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos realizando. O Espírito Santo, amados, é que gera em nós todo o poder necessário para vencermos as tribulações, para vencermos as lutas, para vencermos as dificuldades. É Ele que vai trazer esse mecanismo espiritual para que as adversidades da vida caiam por terra. É Ele que nos capacita com os dons espirituais para que possamos exercer o nosso ministério na unção do Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto para você, você que muitas vezes diz: não, eu tenho o Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas você tem cultivado isso? Você ora em língua todos os dias no seu devocional, e a sua oração no meio da multidão, a sua oração na igreja, você é daqueles ainda que está preocupado com o que o irmão do lado vai falar a respeito da língua dos anjos que você está liberando, que está sendo ministrada por você? Ou você vai reter, você vai extinguir, você vai apagar, porque você está preocupado com o que vão falar ao seu respeito, ou se alguém vai te imitar, se alguém vai te criticar? Nós não podemos pensar dessa forma, porque o Espírito de Deus, Ele precisa ter liberdade nas nossas vidas. Pentecoste precisa falar em línguas. A Bíblia diz que o dom de língua ele traz edificação a quem? A nós mesmos. Quando você é sincero diante de Deus, que você dá liberdade para que a oração flui no Espírito, e você então começa a falar em língua do sangue, você começa a falar mistério, é coisas que você muitas vezes não entende, só Deus e o Espírito entendem, né? Quando você às vezes tem o dom do discernimento das línguas, da interpretação das línguas, aí você entende. Mas quando isso não é possível, quando você não recebeu essa graça ainda, esse dom do Espírito Santo, aí você ora em língua, você então é edificado. Quantos filhos de Deus, queridos, poderia ter uma vida muito mais saudável, muito mais vitoriosa, muito mais poderosa em Deus, mas não tem o hábito de orar em línguas estranhas, de orar em mistérios, às vezes por vergonha, às vezes porque acha que a língua que ele tem é feia. Deixa eu falar um negócio para você. Não importa se a língua que você fala é a mesma que você falou no dia que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso não importa. Você às vezes vê um dia um irmão orar, exercendo uma língua, falando um tipo de mistério. Aí no outro dia você vê ele está orando e está falando um outro tipo.
Aí no outro dia você está perto dele e já está com outro linguajar. Aí você vai, mas eu não sou assim, toda vez que eu vou falar é a mesma coisa de quando eu fui batizado há 15 anos atrás. E daí, querido? Se aquele irmão está nessa graça, é porque ele recebeu o quê? Variedades de línguas, é dons, que você também pode receber. É uma questão de você buscar, você clamar a Deus. Você pode também falar várias línguas, mas não é porque você fala a mesma língua até hoje que você vai se sentir inferior, não. Deus te deu essa graça, então fale, expresse diante do Senhor, porque só Deus sabe o que você está falando. Aleluia. Já pensou? Quando você estiver orando com as suas próprias palavras, aí de repente não vem mais nenhuma palavra, você não tem nem mais uma expressão sua. Orou por todo mundo, inclusive por mim, né? Intercedeu por mim no início, no meio, no final da sua oração. E agora você não acha mais ninguém para você dizer: Deus abençoa aquele irmão. Você quer um conselho? Começa a orar em mistérios. Começa a orar em línguas estranhas. Renova o seu dom diante de Deus. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. E aí você vai ver que a coisa é diferente. Você está orando, você tem o hábito de fazer o seu devocional e a coisa não está fluindo, não está acontecendo nada, a sua oração não está sendo respondida. Ora mais pouco. Pastor, mas agora mesmo o senhor falou para orar sem cessar. Agora está falando para orar mais pouco, está entrando em contradição. Não, escuta esta. Ora mais pouco com as suas palavras e dê mais tempo nas línguas dos anjos. Ore mais tempo em mistério, porque o diabo não vai saber o que você está falando diante de Deus. Aí ele não pode interromper a sua fala, ele não pode interromper a sua oração. Seja valente, usa de estratégia espiritual. Não está acontecendo. Vamos mudar isso então. Tem que acontecer. Diga para o irmão que está ao seu lado: irmão, tem que acontecer. Aleluia. Então, aqui o quarto conselho de Paulo foi: não extingueis, não apagueis o Espírito. Quinto, não desprezeis as profecias. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. A maior forma de Deus profetizar a igreja, amados, sem dúvida, é através da palavra rema, a palavra revelada, né? Ministrada com conteúdo bíblico. É a maior forma de Deus falar. Mas Deus também, Ele usa homens de Deus, mulheres de Deus, para trazer direção através de revelações, através de visões. E nós não podemos então desvalorizar essa forma de Deus agir, essa forma de Deus falar, essa forma de Deus orientar a igreja. No início do meu ministério, o meu pastor estava orando para Deus fazer uma grande obra lá na cidade de Anápolis. Aí ele começou a ir para o monte. Aí um dia ele disse assim: eu vou ficar 3 horas ajoelhado para Deus mandar o povo para a igreja. Uma estratégia diante de Deus. 3 horas sem levantar da oração, joelho dobrado. Ele ficou. Tudo bem. O tempo passou, nada aconteceu. Ele disse: agora eu vou fazer um jejum de 7 dias. Entrou para o quarto, fez um jejum de 7 dias, só tomando água. Por isso que é bom discipulado, viu, irmãos? Eu aprendi com ele.
Nada aconteceu. Aí um dia, ele estava na casa dele, e ao lado da casa dele morava uma irmã da igreja presbiteriana tradicional. A igreja conservadora. Aqueles assim que acreditam que Deus fala só através da palavra. Aí de repente a irmã está lá na casa dela, ao lado da casa do pastor. E Deus fala com ela e diz: vai lá na casa dele, fala para ele que, isso era numa terça-feira, que sexta-feira, às 7:30 da noite, ele vai ter dificuldade para entrar na igreja. Porque a igreja vai estar superlotada. Vai estar cheinha a igreja. Não sei se aquela irmã entendeu muito, porque ela não acreditava muito nisso. Mas Deus, quando Ele quer fazer, Ele usa quem Ele quer. E ela foi lá, entregou a palavra profética. E olha que o pastor morava perto da igreja, ele morava ao lado da igreja. E ele não foi para a igreja antes do horário de começar a reunião. Está lá tranquilo na casa dele, e tá. Quando foi 7:30, em ponto, ele saiu da casa dele, morava assim ao lado da igreja. Ele saiu. Quando ele chegou na frente da igreja, se ele quis chegar no púlpito, ele teve que passar subindo nos bancos. Entendeu? São coisas que Deus traz revelação, Deus traz confirmação da palavra. Deus fala que vai acontecer, que Ele vai responder às nossas orações, às nossas buscas em Deus. Elas vão se concretizar. E para a glória de Deus, amados, desde aquele dia, aquela igreja nunca mais ficou sem multidões. Nunca mais, até hoje. Todo dia que você chega lá tem uma multidão na igreja. Sabe? Deus mandou e pronto, acabou. Então nós precisamos aprender isso com o apóstolo Paulo. Um dos conselhos dele para a igreja foi: não desprezeis a profecia. São coisas que a igreja precisa valorizar, a palavra profética. Você precisa, como crente, dar uma analisada na sua vida e começar a lembrar de coisas que Deus falou para você que ia acontecer, coisas que Deus queria fazer na sua vida, que às vezes já até aconteceu, outras não aconteceram ainda. Mas você não pode desprezar isso, você não pode esquecer isso, porque se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer, a não ser que esta palavra profética não era uma palavra de Deus, porque se ela foi de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Vai passar anos, aí vai. Diga glória a Jesus. Estou encerrando para nós orarmos. Sexto conselho: examinai tudo e escolhei o que for bom. O versículo 21 ele fala exatamente isso: examina tudo e retém o que é bom. Irmãos, ouvir, você pode ouvir de quem quiser falar, quem quiser expressar. Ouve. Foi o conselho de Paulo para aquela igreja. Olha, vocês podem ouvir tudo, mas examine o que é bom, retém o que é bom, guarda o que é bom. O resto é palha, deixa passar. Mas aquilo que é bom, guarda, armazene, glorifica a Deus, porque o Senhor trouxe coisas boas em o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Sétimo e último, versículo 22: rejeitai o mal, fazendo escolhas sábias. Onde ele diz: abstendo-vos de toda sorte de mal. Tanto faz. Abstendo de toda sorte
de mal. Precisamos aprender a ser mais tolerantes, mais compassivos, né, diante dos erros dos outros. Quantas pessoas que às vezes erram e a gente sai com a pessoa, vamos dizer assim, no tapa. Se eu pudesse pegar ele, eu pegaria, mas não posso porque eu sou crente, né? E às vezes a pessoa erra e diante do erro de outras pessoas, às vezes a gente acaba errando. Você acaba cometendo erros também porque alguém errou. E o apóstolo Paulo, ele diz: olha, que nós temos que nos afastar desse tipo de coisa, ficar longe desse tipo de coisa. Às vezes, em determinadas situações, você tem até que deixar a pessoa falando sozinho, porque se você continuar, o resultado não será positivo. Pode até te chamar de falta de educação, mas em determinadas situações, se você fugir de algumas conversas, se você sair, você vai evitar briga, fofoca e confusões. Então o conselho dele foi: rejeitai o mal. Diga aleluia. Muitas vezes, amados, nós nos tornamos radicais, implacáveis, diante do primeiro erro, da primeira falha do irmão. O irmão errou. Ele não é crente? Ele não é servo de Deus? É servo de Deus. Mas se você observar a palavra de Deus, grandes homens de Deus que foram servos de Deus também erraram. E aí que nós precisamos aprender a ser tolerantes com os irmãos, porque nós estamos naquela fase de formação. Deus está transformando, Deus está mudando o nosso caráter. E nesse trabalho que Deus está fazendo, Ele vai trazendo maturidade sobre as nossas vidas no dia a dia. O tempo vai passando, nós vamos amadurecendo, vamos aprendendo a conviver uns com os outros, e isto faz muito bem para o corpo de Cristo, em o nome do Senhor Jesus. É por isso, amados, que muitas vezes nós julgamos, as pessoas de tal forma que às vezes você olha assim: a pessoa não merece nem ser perdoada. Quem somos nós para determinar quem merece ou quem deixou de merecer perdão? Olha só, a Bíblia diz que quando nós não perdoamos as pessoas, nós estamos fazendo mal a nós mesmos, Então, nós precisamos aprender a liberar as pessoas, tirar todo o rancor, todo ressentimento, toda mágoa de dentro de nós. Precisamos aprender a nos livrarmos de tudo isso, porque a amargura, ela se torna as pessoas doentias. Pessoa que não sabe perdoar, ela se torna doente, ela se torna uma pessoa travada, amarrada. Ela fica uma pessoa sem ter condição de ter uma vida saudável. Então o apóstolo Paulo diz: olha, vocês precisam fugir de toda aparência do mal, de toda sorte do mal. Elimina isto da vida de vocês. Então, amados, se nós colocarmos esses conselhos em prática, para que possamos desfrutar de uma vida alegre, curada e saudável espiritualmente na presença do Senhor, Deus então vai trazer sobre as nossas vidas uma vida de muita paz, muita alegria, santificação, comunhão, perseverança, uma vida vitoriosa em o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de orar com a igreja para nós celebrarmos a ceia neste momento. Mas vejam bem, amados, regozijar sempre, orar sem cessar. Está orando constantemente, está trabalhando, está orando, está buscando a Deus, ser agradecido,
perseverar na unção e nos dons do Espírito Santo, né? Veja bem, colher e valorizar a palavra profética, ouvir o que Deus tem para te dizer, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então ouça com atenção, né? E examina tudo, retém o que é bom e rejeitar o mal. Certamente Deus vai nos fazer mais felizes, mais vitoriosos, em o nome do Senhor Jesus. Coloca-se de pé e vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias ao teu nome, Jesus. Toda honra, meu Deus, toda glória, todo louvor seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que bom, que maravilha poder estarmos aqui nesta noite. Os irmãos já podem ir organizando a ceia para nós participarmos juntos em nome de Jesus. Aleluias. Estenda as suas mãos para os céus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Te louvamos, te exaltamos, Espírito Santo de Deus. Senhor, nesta noite nós te pedimos, tão somente, Pai, ajuda-nos a regozijarmos sempre. Deus está sempre alegre diante dos momentos festivos, diante das lutas, das dificuldades, mas que o Senhor nos dê a alegria do teu Espírito Santo. Ensina-nos, ó Deus, a permanecermos fiéis em oração constantemente, diariamente, Pai. Ó Deus, verdadeiramente toca sobre as nossas vidas, leva-nos, meu Deus, além, para que possamos glorificar o teu nome. Dai-nos, Senhor, um espírito de gratidão. Ensina-nos a agradecer, a bendizer o seu nome. Meu Deus, na autoridade do céu, nós clamamos nesta noite em favor, meu Deus, da sua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, faz uma obra grande, uma obra linda, uma obra poderosa na vida, meu Deus, de cada um dos teus filhos aqui presente nesta noite. Nós clamamos, nós invocamos, meu Deus, o teu nome e determinamos em Cristo, ó Deus, que o céu se abre para abençoar de forma abundante, em nome de Jesus, cada membro dessa igreja, Pai, que seja levantado, ó Deus, para a oração, para o clamor, para a busca incessante. Jesus maravilhoso, levanta homens, levanta mulheres, ó Deus, quantos irmãos, Senhor, que ainda não experimentaram estar aqui, meu Deus, na segunda-feira à noite orando, às 7 horas da noite, levanta homens, levanta mulheres, para experimentar isso diante do Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, não têm ainda o hábito de ter um devocional todos os dias na sua presença, não tem o hábito de orar constantemente, e nós clamamos, Senhor, levanta homens, levanta mulheres, levanta os teus filhos, meu Deus e meu Pai, na autoridade do céu, nós intercedemos nesta noite em favor da sua igreja, para que o teu nome seja, ó Deus, glorificado em o nome do Senhor Jesus. Querido Espírito Santo, nós abençoamos agora, ó Deus, os elementos da celebração da ceia, o vinho, o pão. Senhor, toma nas tuas mãos agora, manifesta, ó Deus, verdadeiramente, Senhor, a sua presença, consagra-os, Pai, que esse pão, que é o símbolo do corpo do Senhor, o vinho, ó Deus, que é o símbolo do sangue do Senhor, meu Deus, a tua palavra diz todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ó Deus, levanta nesta noite anunciantes, levanta homens e mulheres, ó Deus, que vão sair daqui anunciando, falando da morte do Senhor, pregando a tua palavra, dizendo ao povo que se arrependa. Ó Espírito Santo de Deus, em o nome do Senhor Jesus, vem Espírito Santo, aleluia, toca verdadeiramente e levanta a tua igreja,
para a celebração, para a adoração. Senhor, é o nosso clamor, a nossa oração nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, vem, Senhor, vem sobre as nossas vidas, oh Pai, e derrama verdadeiramente, meu Deus, a sua glória, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem passar distribuindo os elementos. Os irmãos esperam uns pelos outros. Vamos esperar todo mundo receber, para participarmos juntos, em o nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus.